Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo, como profeta de Deus, mensageira do Eterno, vamos juntos meditar nas palavras que o Espírito Santo de Deus traz do trono para nós. Não sou melhor do que você. Aqui no Restauração da Alma falamos sempre sobre isto, ou seja, o Espírito Santo de Deus é que tem desenvolvido essa filha. Também é possível para você. Há irmãos meus que estão lá na frente, então quando eu olho para eles e vejo Jesus Cristo, eu sei que também é possível. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível para Deus. A palavra de Deus nos mostra que estamos predestinados à imagem do Filho. Ou seja, o mundo vê Jesus em nós. A palavra de Deus também nos mostra o poder de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que Ele nos criou para a sua glória. Então é essa vida que você deseja. Você deseja viver para a glória de Deus. Você deseja honrar. Você deseja glorificar o nome de Deus na sua vida. Você deseja que Deus ele possa se mostrar ao mundo através de você. Ou seja, você se diminui, você se humilha e Deus, Ele é glorificado quando eu e você vivemos uma vida que glorifica o nome dEle, fazendo a vontade dEle, obedecendo às suas direções, honrando os seus princípios. Você pode, na sua família, não ter sido ensinado nesse caminho. Você pode ter vivido no meio de pessoas que não tinham caráter e que te ensinaram a roubar, te ensinaram a se prostituir, te ensinaram a adulterar, te ensinaram a ser uma pessoa imoral, uma pessoa sem responsabilidade, sem compromisso, uma pessoa egoísta que pensa só em si e pode estar ainda, se não entregou a vida para Cristo, dentro desse ciclo, dentro deste mundo de engano, de mentira e do reino das trevas. Por que, Lília, o reino das trevas? Porque essas são as obras do diabo. O desejo do diabo é que haja traição. O desejo do diabo é que você mate alguém. O desejo do diabo é que você seja desonesto. O desejo do diabo é que você seja infiel. O desejo do diabo é que você seja um imoral. Ele se alimenta dessas obras. O espírito dele se alimenta dessas obras más. Mas o reino de Cristo, o reino da luz, é um reino de paz, fidelidade, amor, misericórdia, bondade, paciência. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, se você nasceu em um ambiente como Samuel, aleluia, o Espírito Santo traz essa palavra agora. Samuel estava crescendo em desenvolvimento, mas os filhos de Eli eram maus. Eram sacerdotes, ou seja, tinham vestes, tinham cargo, tinham responsabilidade para com o povo de Deus, eram, por ser sacerdotes, autoridades, mas a vida que eles levavam era mal perante os olhos do Senhor. Então, era uma vida que não glorificava a Deus, era uma vida que não temia a Deus. Porque quando traímos, quando roubamos, quando somos imorais, desonestos, infiéis, que é tudo que hoje a cultura ensina. Ensina que traíam a necessidade. Glória a Deus por essa palavra que traz agora o Espírito Santo. Então você vê aí nos filmes, nas novelas, em muitas coisas que são ensinados, né, assistidos, não sei, há muito tempo que eu já fui liberta
desses ensinamentos que vinham por meio desse tipo de... Estou com um nome na mente, então, mas eu fui liberta desse ambiente, né, que também ensina, a TV ensina, as redes ensina, e se nós não estivermos atentos, estamos construindo fortalezas mentais. Eu já conheci pessoas que dizem, eu não traio porque não tem necessidade. Então, quem é que ensina que traição é uma necessidade? Hoje é a cultura. Trair uma necessidade. Se você não tem carinho, se você não tem amor, se você não é visto, se você não é vista, então traia. E Satanás, ele coloca pessoas que vão te olhar, que vão parecer que estão te dando carinho, mas na verdade estão te usando. Porque é alguém sem caráter que vai se envolver com você, entendeu? Estando casado ou casada. Não se engane. Alguém que tem caráter vai realizar um outro tipo de obra. Qual é a obra? Vai esperar em Deus. Mesmo tendo carências, mesmo tendo necessidades, mas porque teme a Deus. Porque teme a Deus e espera o melhor de Deus e o tempo de Deus. Porque muitas vezes você, mulher, você, homem, você, adolescente, ainda não está pronto para um relacionamento. Então Deus está trabalhando internamente, porque há aprendizagem ruins. Para quê? Para poder te dar Canaã. Para você acessar Canaã. Uma cidade que já está pronta e que tem frutos bons. Não tem frutos ruins. Entende? Então, Maslin, eu já caí no laço, como Josué caiu. Josué, ele fez uma aliança e agora me traz o Senhor, que nós nem íamos começar por esta palavra, mas o Espírito Santo é livre. Deixa eu abrir aqui pra gente, tá? A palavra de Deus nos mostra em Josué 9, verso 15 e 16. Verso 15 e 16. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com um juramento. Ao fim de 3 dias. Ao fim de 3 dias. Ao fim de 3 dias. Depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Então, a mentira cai por terra e a verdade vem à tona. Nada do que foi falado é verdade. Toda a construção mental que eles prepararam ali e envolveram Josué, envolveram aqueles que estavam com Josué e fizeram ele acreditar, vou falar de Josué, né, que é o líder aqui que está liderando o povo de Deus, e fizeram Josué acreditar, construir uma imagem mental em Josué. Eu sou coitada, eu sou coitadinha, eu venho de longe, eu não sou dos inimigos. Então os inimigos estavam disfarçados de bons, de pobres coitados. Porque o espírito das trevas, ele engana, ele mente. Ele não vai te mostrar a realidade. Por isso que hoje eu entendo a importância de humilhar-me. De me humilhar mesmo na presença de Deus como humana. Porque, para que eu não seja enganada, para que eu não caia em mentiras. Porque é sofisma, como fala minha irmã, né? Verdade e mentira aí misturado. Então, para que a verdade, para que Deus ele me proteja desses laços enganosos. Mas Josué caiu no laço. Eu também já caí em muitos. Fiz aliança e depois descobri a verdade. Que não era bem como me falou. Que não era essa pessoa que me mostrou. E eu só descobri depois de algum tempo. E você pode estar agora nessa aliança. Numa aliança onde você descobriu não era bem assim como me falou. Não era essa. Você foi enlaçado psicologicamente, enlaçada psicologicamente e agora está debaixo de uma aliança. E o povo de Deus, alguém que tem caráter, tem palavra e não pode cancelar essa aliança. Se falarmos de casamento, se você fez uma aliança no altar, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Não o homem.
que o homem não separe. Não é isso? Então, preste atenção, há esperança para você. Ah, Lília, eu vou ter que conviver com o inimigo para sempre. Não. Não, porque você está no reino de Jesus Cristo, aonde a salvação para ele não é impossível. É impossível para mim, é impossível para você. Mas não é impossível para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Diz lá que é uma das palavras que Deus traz para mim e para você. Mateus 19, 26. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. A pergunta do anterior era: então quem é que pode se salvar? Uma pergunta. E talvez seja essa a sua pergunta. Talvez não, porque o Espírito Santo aqui não me traz com dúvida, me traz com firmeza. Você está se perguntando: como haverá salvação? Porque nós olhamos para as obras, nós olhamos para o cenário, porque eu estou nessa com você. Eu oro por salvação, eu oro por libertação, porque eu peço a intervenção do céu contra as obras de Satanás, porque ele é o único que pode destruir. Porque é isso que a palavra de Deus diz para mim. É isso que a palavra de Deus me revela. E a qual nós iremos ler. Lá em João, capítulo 1, e vamos voltar lá em Josué, que o Espírito Santo trouxe agora. Mas para que você aquiete a sua alma e para que o seu espírito seja fortalecido, porque está entristecido, porque nós olhamos para as obras. Quando a construção mental ela cai, quando tudo que você acreditava, você descobre não é verdade. Não é isso que essa pessoa tem mostrado para mim. Porque Deus ele traz a verdade. Deus tira eu e você da escuridão. Deus tira eu e você do engano e da mentira. E nos mostra as obras. Mas preste atenção em algo que eu aprendi e venho aprendendo. Deus, ele te mostra quem está na terra. Quem é que está na terra daquele e daquela que você tem orado? Da terra do seu filho, da terra da sua família, na sua geração. O que está na terra? Quais os inimigos que estão na terra? Quais os espíritos que é contrário à vontade de Deus que está na terra? O que está na terra? Porque Golias ele vem com armadura. Golias ele vem com estatura. Ou seja, está diante da nossa visão a verdade. Após 3 dias, após um tempo, então Josué descobre toda a verdade. Não é como tem sido me falado. Não é o que eles me disseram. Eles disseram que não eram vizinhos. Eles disseram, falando com a minha linguagem, tá? Que não eram inimigos, que eram de longe, que não eram das terras, a qual Deus disse para nós destruirmos. E aí Josué faz uma aliança porque não consulta a Deus. Vai pelaquilo que está na visão. Vai pelaquilo que está sendo falado. Então ele foi envolvido em um laço psicológico, em uma construção mental mentirosa, enganosa, mas que caiu por terra. E agora? E agora? E agora? Então, Jesus Cristo é esse nome que traz a esperança de salvação. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E a palavra de Deus diz assim, presta atenção, ouça em nome de Jesus. Ouça em nome de Jesus. E como estávamos a falar, que o Espírito Santo me traz agora, você está vendo os inimigos da terra. Você está vendo Golias. Golias está te afrontando. O diabo está te afrontando. O diabo está te mostrando algo. O que ele está te mostrando? Porque iremos orar contra as obras do diabo, se agarrando naquele que
por obediência a Deus, se colocou no meio, no teu lugar. E por causa dele, do nome dele, podemos acessar uma terra que nunca imaginaríamos que poderíamos acessar. Que por causa dele, o pecado não tem poder sobre nós. Que por causa dele, as enfermidades saem do nosso corpo. Que por causa dele, ele salva aquele a qual nós amamos. Ele salva Ló. Ele salva Ló. Ele salva Ló da cidade da destruição que está atraindo a ira de Deus e que Deus vai destruir. Deus não tem acordo com o pecado. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele dá tempo para arrependimento. Ele fala, por isso que nós que estamos em Cristo somos convidados a falar a verdade. Porque quando a destruição vier, quando a dor vier, quando a desgraça vier, aqueles que não quiseram ouvir, que desdenharam, que zombaram, que ridicularizaram da voz de Deus. Porque quando eu venho aqui falar, não é eu. Eu não tenho poder para nada. Eu venho em nome de Deus. Eu venho com a presença de Deus. E é a presença dele que me encoraja a estar aqui, a falar aqui, a suportar a afronta, a suportar a zombaria. Porque ele disse, ele falou, fala mesmo que não queiram te ouvir. Porque, irmãos, quando vem, a pessoa vai lembrar, Deus me avisou. E vai se corroer por dentro, com as suas maldades, com as suas escolhas. Mas falar a verdade no meio de pessoas mal é difícil. É difícil. Então o Espírito Santo está me trazendo agora, só um minuto. Enquanto eu falava essa palavra, olha a palavra que Samuel recebe da parte de Deus. Jeremias também recebe a palavra daquilo que Deus iria fazer. Ou seja, não viria algo bom, viria desgraça. Embora Deus não quisesse aquela desgraça, as pessoas não quiseram abandonar os seus maus caminhos. Não quiseram abandonar o pecado, as obras más. Estavam traindo, estavam roubando, estavam sendo injustos, não estavam atentos às necessidades das viúvas, dos órfãos, estavam cometendo injustiça, estavam adorando outros deuses, estavam sacrificando os próprios filhos. Então, eles estavam debaixo dessas obras más. Então, Deus não queria desgraça, mas eles não quiseram abandonar os maus caminhos. Só um minuto que meu cachorro tá comendo é tudo ali. Ai, Senhor, me ajuda. Então, o que Deus revela para Samuel? Veja. 1 Samuel, capítulo 3, verso 11. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel. Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel. Ou seja, Israel, o seu povo, o povo de Deus. Que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele. Então Deus vai fazer tudo o que ele falou contra a casa de Eli. Tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Ou seja, todas as palavras que Deus falou se cumpriria. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si. Então, quando eu e você escolhemos caminhos maus, é sobre nós mesmos que estamos trazendo maldição. Você está entendendo a palavra? Então, escolha fazer o bem, persevere em fazer o bem, tema a Deus, porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça.
como seria injusto a gente estar numa vida de traição, mentira, infidelidade, injustiça e querer de Deus o bem. Então eles vão colher sobre si as próprias retorno das suas próprias obras, porque estavam em uma vida que praticava maldade. Entenda bem isso. Deus não é ruim. O ser humano escolhe ter uma vida mal. Mesmo tendo de Deus a salvação disponível, mesmo tendo de Deus misericórdia, mesmo tendo de Deus oportunidade para arrependimento. Porque enquanto esse ser humano respira, ele está tendo oportunidades de arrependimento. A salvação está disponível, Deus está o amando. Porque a partir do momento que a vida é tirada, por quê? Porque Deus deu a vida, mas pegou essa vida para praticar obras maus, para viver uma vida mal nesse mundo, aonde fere o próximo, aonde prejudica o próximo, aonde oprime o próximo. Então essa vida, Deus a tira. Deus dá, mas Deus tira. Deus dá, mas Deus tira. Foi assim que Nabucodonosor, aquele homem, me traz agora o Espírito Santo, ele falou: Deus tem o poder para dar e para tirar. Falando com as minhas palavras, Deus tem o poder para exaltar e para humilhar. A gente é que acredita que é alguma coisa. Você pode estar agora na sua estrutura mental, porque está bem sólido a sua estrutura física. O banco está bem, a saúde está bem, os contatinhos estão bem, tudo está bem. Mas o problema é, debaixo de que obras esse império foi construído? Que tipo de vida você tem? Porque Deus, ele não é indiferente à injustiça. Não confundamos isso. Não é porque não chegou que não vai chegar. Porque vai chegar. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Então escutem, naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada. A sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã e, então, abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. É normal que eu e você tenha medo, principalmente que ele estava no meio, deixa eu tentar trazer para a nossa realidade, de um império já construído, bem consolidado, pessoas experientes que conhecem a palavra, mas ele está ali no meio em desenvolvimento e está sendo chamado para falar palavras não fáceis, mas difíceis. E isso às vezes dá medo. Então, mas veja, a palavra de Deus mostra aqui, porque eu já disse a ele que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Então as pessoas têm esse conhecimento que a vida está mal, que está praticando maldade. Por que queriam matar Jeremias? Porque Jeremias estava falando o que Deus mandou. E essas pessoas que queriam matar, que queriam calar a boca de Jeremias, que queria calar a voz profética, que queria calar a voz de Deus, porque Jeremias denunciava as suas maus ações, denunciava as suas maus práticas, estavam no caminho mau. Porque quem está no caminho mau pratica obras mal de querer matar a vida de inocentes, de querer calar a voz profética, de querer calar a voz de Deus, a voz que corrige. Porque Jezabel quer continuar trazendo para o povo o quê? Idolatria a outros deuses. Quer continuar trazendo para a nossa realidade, quer que
Jezabel significa que o reino das trevas continue ali no meio do povo de Deus. E quando nós abrimos a boca para falar a verdade, para confrontar, para corrigir, as trevas não querem sair. Eles se colocam como resistência. Vamos ficar, mas será expulso em nome de Jesus. Porque a palavra que Deus nos traz hoje, para lembrar a sua igreja, está em João. João capítulo 1. João capítulo 1 diz, verso 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é uma afirmação. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Nós estamos tristes, e isso é normal, porque eu e você somos seres humanos, usados pela misericórdia de Deus, anunciando aquilo que o Espírito Santo de Deus, aquilo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único Salvador, o único que pode nos fazer essa conexão com Deus, que é puro, que é santo, que é perfeito. Aleluia. Então nós somos seres humanos e estamos afetados emocionalmente, afetivamente e sentimentalmente na nossa humanidade. Embora espiritualmente estamos confiando na palavra, mas no físico estamos sendo abalados com as obras más. Nós estamos sendo abalados com as obras más. Quando você escuta que alguém roubou, que alguém matou, que alguém estrupou, isso faz bem para a parte humana? Claro que não, porque essas obras são más. Envolvem inocentes. Quando você ouve que alguém roubou um idoso, isso te faz bem? Não. Mas quem rouba, quem mata, quem destrói vidas, quem rouba a vida, é o diabo, nós sabemos disso. Sendo que Jesus me traz aqui para eu e você lembrar que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ressuscitar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, para a igreja se levantar em clamor, para que o único, o Salvador do mundo, tire o pecado do mundo. Converta essas pessoas. Encontre o espírito da morte que tem perseguido a igreja. Sim, Saulo está perseguindo a igreja. Saulo está perseguindo a igreja. E o espírito do anticristo está no mundo. Está no mundo. Mas o que a palavra de Deus fala? Deixa eu abrir aqui. Aleluias, glória a Deus. Então, 1 João 4, verso 3. E todo o espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Confessa o que, Lilian? Confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas veja o que o Espírito Santo quer trazer pra gente. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria. A respeito do qual vocês ouviram dizer que viria. E que agora já está no mundo, nos diz o Senhor. Já está no mundo, nos diz o Senhor. Filhinhos. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então o Espírito, preste atenção, vou falar igualzinho como o Espírito Santo me falou e fortaleceu o meu espírito. O espírito do anticristo está no mundo, mas aqui no versículo seguinte diz: o que está com vocês é maior do que está no mundo.
Eu vou ler igual como está na palavra. Aleluia. Porque aquele que está... filhinhos, vocês são de Deus. Vocês têm pertencimento. Vocês é o povo dele. E venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E o que é que está no mundo que diz o verso anterior? O espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Então está dizendo que o que está em nós é maior. Do que está conosco é maior. E é justamente isso que nós estávamos a falar. Você está olhando para a terra e o que você viu na terra? Inimigos grandes, de grandes estaturas. E a terra está te mostrando isso. Porque Deus te deu, fez você observar a terra. Golias está na frente da sua visão. Então eu venho hoje como Davi. Como o Espírito Santo de Deus está na minha vida. E é como Davi. Porque o Espírito Santo é que alimenta a nossa fé. A fé vem por ouvirmos as palavras de Deus. Então o Espírito Santo é que está trazendo fé para o meu coração. E agora eu estou aqui, transbordando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Davi hoje na nossa vida. Que vem nos lembrar a quem nós pertencemos. Que vem nos lembrar quem está conosco e que presença. Que esse incircunciso quer afrontar o exército do Deus de Israel. Aleluia! Glória a Deus! Pois isso hoje o Espírito Santo de Deus, aleluia, por a presença maravilhosa. O que seríamos de nós se tivéssemos apenas em nossa carne? Mas por causa de Jesus, por causa do sacrifício, por causa da obediência, por causa dos chicotes, por causa da coroa, por causa da zombaria que Ele suportou, o processo que Ele suportou, nós podemos ter esperança de que Jesus, Ele tira o pecado do teu marido, Ele tira o pecado do teu filho, Ele tira o pecado da tua história, Ele tira o pecado da tua geração. Só é possível por causa desse nome. Quem é, pois, esse incircunciso que afronta a tua família? Quem é, pois, esse incircunciso que afronta a tua saúde? Quem é, pois, esse incircunciso que afronta os teus filhos? Quem é, pois, esse incircunciso que afronta o Brasil? Quem é, pois, esse incircunciso que afronta o mundo? Porque o Cordeiro tira o pecado do mundo. Jesus é a esperança da igreja, a esperança de salvação, a esperança de libertação, a esperança da santidade, a esperança da pureza, a esperança de um novo coração, a esperança de um novo espírito. Tira o espírito da pobreza e da miséria mental. Tira essa mente da pobreza e da miséria mental. Jesus Cristo é a esperança. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é a salvação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Tenha esperança. Não no que está sendo visto, porque eu sou igual a você. Eu também tenho pessoas pela qual eu oro, pela qual eu sei o que está na cidade, pela qual eu sei quais inimigos contrários, quais os espíritos contrários, mas eu creio nas vestes de Jesus. Eu creio em tudo que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, que não nos ama porque sou bonzinho, que não me ama por causa das minhas obras de oração, de jejum, mas por causa do Filho, do sacrifício do Filho e por causa do próprio desejo do coração de Deus, que é salvar. Ele não tem prazer na morte, então eu clamo no nome do Filho, no nome de Jesus Cristo.
Porque o diabo, ele quer enganar a nossa família, ele quer enganar os nossos filhos, ele quer destruir, ele tem sede na alma deles, ele quer os bens preciosos, mas nós não queremos, não vamos fazer como Eli, mas vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor, ele dê livramento, faça uma intervenção e que os nossos filhos sejam para a glória de Deus e que os nossos filhos sejam para a glória de Deus e tenham prazer, orgulho de dizer: eu sou do Senhor, como diz em Isaías. Clamamos pela intervenção divina, porque a salvação não é obra humana, a salvação é uma obra de Deus, é a intenção do coração de Deus. Então Ele entregou essas pessoas em nossas mãos, então nós clamamos, nós pedimos que assim como Ele desceu para livrar o seu povo, que Ele possa descer para nos livrar da opressão, para nos livrar da injustiça, para nos livrar da soberba, do orgulho, para nos livrar das obras de Satanás, que quer impedir a igreja de crescer, que quer impedir a igreja de prosperar, mas que essa obra será parada no nome de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa fazer conhecer, assim como Ele fez na vida de Ciro. Aleluia, assim como Ele fez Ciro o conhecer, como Ele chamou também Nabucodonosor e disse: meu servo, e como Ele chamou Ciro para libertar o povo do cativeiro, para libertar o povo da opressão, para destruir o império da Babilônia. Que o Senhor, Ele possa levantar líderes e o fazer o conhecer, cheios de autoridade e no temor do Senhor e na força do Senhor, contra as obras da Babilônia e o império da Babilônia cair. Aleluia, glória a Deus. Que nós oremos em nome de Jesus para que haja uma intervenção do céu, assim como o próprio céu trabalhou para que Josué, para que o povo de Deus pudesse vencer aquela guerra, e pedras caíram do céu. Falando com a minha linguagem, porque nós somos seres humanos, nós voltaremos para a terra, nós somos pó, nada nós somos sem essa proteção espiritual que nós carregamos no nome de Jesus Cristo. Nós não queremos abrir mão dos princípios de Deus, nós não queremos entregar a primogenitura, então precisamos que Deus nos ajude a identificarmos Ananias e Safira, a identificarmos a voz da serpente, porque ele é astuto, ele é habilidoso, ele é inteligente e ele quer enganar a nossa mente, mas que o Senhor traga livramento sobre a igreja para os falsos ensinamentos, para as falsas doutrinas, na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Nós clamamos, Senhor, pela tua intervenção, pela tua ajuda, porque somos seres humanos que sem ti nada somos. Não somos poderosos em nossa humanidade, somos poderosos porque tu disseste: eles são meu povo, eu escolhi, eu chamei pelo nome e eles são meu. Então nós confiamos na tua presença conosco, na tua presença conosco. Não nos deixa perder a presença, não nos deixa perder a presença, não deixa que a Babilônia venha, invade e caga o caos, mas que haja uma intervenção e que a Babilônia caia e que seja estabelecido o teu reino e os decretos com o teu nome, para que o teu nome seja glorificado e para que eles confessem que só há um Deus e um Senhor. Porque se aconteceu lá antigamente com Dário, com Nabucodonosor, que sabiam quem Deus é, por que não pode se fazer hoje, na nossa casa, na nossa vida, no Brasil, nas nações e no mundo? Quem está conosco é maior, é a presença de Deus. Então Davi, ele chega ali naquele cenário e ele lembra a presença de Deus. Deus
vai agir nessa situação. Deus vai derrubar Golias e vai colocar a cabeça de Golias nas tuas mãos, diz o Senhor agorinha, quentinha do céu. Vamos abrir essa palavra. Antes de abrirmos essa palavra que o Espírito Santo está trazendo agora, de Davi, só para eu lembrar as palavras exatas que ele falou para Golias, aí eu vou abrir o versículo para passar para você, porque estamos meditando na palavra de Deus. Porque todo o físico, ele afere a nossa humanidade. Isso não tem como eu e você não sofrer com as obras. Agora, sofrer com confiança em Deus. Porque quando há o desespero, a desistência, quando fugimos, significa que a nossa humanidade está dominando mais, o físico está dominando mais do que a palavra de Deus, do que o espiritual, do que aquilo que eles não veem, mas que você sabe, você crê. Você entende essa palavra? Então, quando o físico, ele faz eu e você perder o movimento. A gente não quer ir mais à igreja. A gente não quer se relacionar mais com Deus. A gente não quer mais falar a verdade. A gente não quer mais falar com Deus. Eu não sei o que hoje está se gerando de Satanás. Porque não fique contra Deus. Deus não quer o teu mal. Deus quer o teu bem, o bem da tua família. E o que eu faço, Lília? Confia no Senhor. Espera no Senhor. Aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma. Porque ainda o louvarei. Ainda me alegrarei. Então fale com a sua alma. Eu estou na cruz. Eu estou sendo esmagada. A minha carne está sendo esmagada. Mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. As feridas serão curadas, as feridas serão curadas e de Deus eu terei uma nova vida e uma nova história. Então o que vai haver é salvação, então o que vai haver é libertação, então o que vai haver é uma nova geração que partirá de ti, uma geração santa, uma geração saudável, uma geração que glorifica o nome do Senhor. Continue crendo, porque esse é o desejo do coração de Deus. Você fica aí intercedendo na sua limitação humana. E o poder das trevas está operando. Mas sabe, assim diz o Senhor, que o poder de Deus também vai operar. O poder de Deus também vai operar para tirar do túmulo, para tirar a pedra e para ressuscitar, diz o Senhor. Porque assim aconteceu com Lázaro, assim aconteceu com Jesus Cristo. O poder de Deus também vai chegar na situação. Chegou a doença, chegou as trevas, mas Deus também vai chegar no cenário. E o que vai acontecer é o que Deus determinou, nos diz o Senhor. Aleluia! Essa palavra é quentinha do céu. Porque muitas vezes, que é o que acontece, o Espírito Santo ele começa a ministrar uma palavra e antes eu ficava lá esperando. É pra falar o quê? Pra falar o quê? E aí eu já tô em outro treinamento. Ele me dá uma palavra e diz, vai, abre a tua boca que eu vou te encher. Então, mas ele já vem ministrando, tá? Eu não chego aqui sem palavra, né? Eu chego aqui, ele vai ministrando, mas no meio do curso eu já percebi que ele começa a trazer muitas das palavras pelas quais eu estava meditando. Então o poder das trevas chega no cenário, mas também chega o poder de Deus. E o que prevalece não é o poder das trevas, que é justamente esse versículo. Em João, capítulo 1, verso 2, diz assim. Verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz dos homens. Você pode ter um marido, um filho, uma empresa, estar numa empresa, numa escuridão. Eu não sei, mas Jesus é a luz. Jesus é a luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Até tentaram, mas não prevaleceram. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela.
Vamos só ler Davi aqui. Quando eu estava a procurar, né, a palavra de Davi, então o Senhor me trouxe essa palavra aqui. 1 Samuel 2. Aleluia. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verso 34. E o que vier a acontecer com e o que vier a acontecer com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Então Deus não mudou. Deus quer fidelidade, honestidade. Esse é o caráter de Cristo. Então estamos sendo levados a viver essa imagem. O caráter de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Deus, ele quer sim fidelidade. Deixa eu abrir aqui o Davi. Aleluia. Então, a passagem de Davi está lá em 1 Samuel, né? Que começa a falar sobre... Em 1 Samuel 16, aí tem 17. Deixa eu falar algo da parte de Deus. O cenário aqui tá devastador. E talvez, não gosto de talvez, parece que tô em dúvida sobre aquilo que Deus está falando, mas não é talvez. Se ele tá trazendo é porque é a tua realidade. Então, nesse cenário que você tá, há saúde, Lília, não há saúde. Porque se existem espíritos contrários nesse ambiente, se existem espíritos contrários, ou seja, que se existem inimigos na terra, inimigo de Deus, inimigo da palavra de Deus, inimigo da fidelidade, inimigo da honestidade, inimigo da pureza. Então, se existe isso, esse cenário não é saudável. Esse cenário não é saudável. Não é um bom cenário para a sua empresa se desenvolver, para você se desenvolver, para seus filhos se desenvolver. Então você tem sim que clamar ao Senhor, para que as obras de Satanás, que um dia roubou a tua infância, que um dia roubou a tua adolescência, que um dia mexeu no teu caráter, te enganou, te manipulou, te usou, te destruiu, para que hoje, a partir de você, da sua geração e aqueles que ainda estão vivos, que Jesus possa os salvar do pecado, tirar o pecado deles, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo de Deus convence do pecado, para que o Espírito Santo de Deus venha convencer essas pessoas dos seus pecados e elas venham a abandonar. E elas se arrependam diante de Deus porque estão pecando contra Deus. E estão trazendo dor e sofrimento para você, para a vida dos seus filhos, para as pessoas que estão sendo afetadas pelas suas obras. Porque quando alguém é injusto, essa pessoa, injusto socialmente, está sendo afetado. Uma viúva, um órfão, um necessitado. Quando há traição, então uma empresa que alguém está dentro e rouba, está sendo afetado. Num casamento, numa aliança, estão sendo afetados. Então, quando há mentira, há roubo. Então, o que o diabo quer que eu e você acreditem é que é impossível. Mas não é. Não é por causa de Deus. Não é porque é a vontade de Deus que haja pureza nos seus filhos, que eles se preservem para Deus, de que eles sejam santos, de que eles sejam honestos. Então você vai orar para que Deus destrua essas obras no nome de Jesus. E para que eles vivam uma vida que glorifiquem a Deus. Preservem a virgindade, preservem a honestidade, preservem, para que Deus preserve o caráter deles e que o diabo não tenha acesso para roubar aquilo que é precioso, para destruir a alma deles. Então essa oração está alinhada com o coração de Deus.
Você quer que os seus filhos glorifiquem a Deus. Você quer que a sua família viva para a glória de Deus. Porque só Deus pode salvar Noé e a sua família. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode salvar Ló. Eu e você não podemos. Essa obra é limitada para o humano. Mas não é para Deus, porque é isso que a palavra de Deus diz. Lá em João 4, verso 42 fala: muitos samaritanos creram, dizendo: agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Quem? Jesus Cristo. Eu e você damos testemunho do que Jesus fez na nossa vida, como a mulher samaritana. Mas é Jesus que salva. É Jesus que nos tira do pecado, que tira o pecado de nós. Ele tirou o pecado daquela mulher, da mulher de Samaria. Ela confessou que estava em um caminho mau, e Jesus deu para ela a água viva. Então quem é que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Então, para finalizarmos, o que é que o Espírito Santo de Deus quer lembrar a mim e a você? Porque o povo de Israel, veja, lá em 1 Samuel 17, 24, todos os israelitas, todo o povo de Deus, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Viram, está diante da visão e está mexendo com a sua estrutura humana. Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel, e livrar o povo de Deus de tal afronta? E livrar o povo de Deus de tal afronta. Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Você está no exército do Deus que é vivo e não morto. Morto é Satanás. Já está condenado. Ele é a morte. Então, quem é este? Incircunciso, alguém não é flexível, orgulhoso, soberbo, que não se deixa ser trabalhado pelo oleiro, não se deixa ser renovado em seus pensamentos, tem altivez, é egocêntrico, endeusa o próprio eu sou poderoso, ninguém pode me vencer. Eu sou o tal. Tá confiando nas armaduras, tá confiando na estatura. Então é incircunciso, ou seja, não há espaço para uma modelagem, para uma intervenção. Então isso é uma pessoa incircuncisa. É alguém que não escuta, alguém que não dá atenção a conhecer a Deus, a quem é esse povo de Deus, mas está ali, zombando do povo, afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus está fugindo, sendo que Davi chega no cenário. E o Espírito Santo de Deus aqui nos dá fé. Ele lembra quem Deus é. Ele lembra quem está conosco. E é isso que ele está fazendo aqui para mim e para você. Diante daquilo a qual estamos sendo afrontados. Diante daquilo a qual a igreja está sendo afrontada. Diante daquilo a qual nós que somos povo de Deus estamos enfrentando de afronta no Brasil e no mundo. Então veja, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não é presunçoso. Davi está dizendo que estão enfrentando a Deus, o exército dele. Não é que está enfrentando Davi porque eu sei mexer em funda, eu sei mexer em pedrinha, não. Ele está dizendo, estão enfrentando a presença de Deus. Estão enfrentando o povo de Deus. Estão enfrentando o exército do Deus vivo. Não Deus morto, não Baal, mas o Deus que é vivo.
e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo que a gente acabou de falar. É só para você ver. E o que Davi fala para Golias? Lá no verso 41 do capítulo 17, o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. O Golias está olhando a aparência, porque ele não está vendo o Deus invisível. Mas ele sabe que o Deus invisível existe e que o Deus desse povo é poderoso e que não fica ninguém de pé diante dele. Mas ele está afrontando, trazendo a afronta para Davi na visão e tentando mexer com o psicológico de Davi. Porém, Davi lembra, e o Espírito Santo de Deus nos lembra para encerrarmos. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu estou vendo as armaduras. Eu estou vendo a sua estatura. Eu estou vendo as suas armas. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos do seu povo, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ó Deus sendo glorificado. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. A presença de Deus, o poder de Deus, entregará os inimigos em nossas mãos, nos diz o Senhor. Eu vou ler novamente para encerrar. Levanta, igreja, levanta, exército do Deus vivo. Levanta, igreja, porque Deus está conosco, a sua presença. Aleluia! Dele é a guerra e Ele vai entregar os inimigos, os filisteus, em nossas mãos. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, que há Deus com o seu povo. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva. O Senhor salva. O Senhor salva. O Senhor salva. És o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. E contra ele as trevas não prevalecem. A luz é que prevalece. Presta atenção, é a presença de Deus, é o nome que está acima de todo nome, para destruir os inimigos de Deus, que está na terra, afrontando o povo de Deus, dizendo que vai destruir,
dizendo que vai acabar, dizendo que vai te fazer de escravo, dizendo que vai dominar você, que vai dominar o que é teu, que vai dominar o território. Mas Deus está dizendo, hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. O matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Aleluia, glória a Deus. Eu vou orar por nós. Fica até o final, vamos fazer essa oração junto, porque assim como eu, você precisa da intervenção de Deus no território inimigo. Como Deus fez uma intervenção e libertou o seu povo das mãos de Faraó, das suas obras. Deus libertou e Ele continua o mesmo, salvando, libertando da opressão, da injustiça, das mãos de homens maus, que estão sobre a liderança de espíritos maus, dos espíritos das trevas. Porque Deus entregará a vitória em nossas mãos. Os inimigos de Deus que está na terra e que está te afrontando será destruído. Tudo aquilo que é contrário a Deus, creia nessa palavra. Então, qual é a minha posição como humana, como pequena? Mas não é pequeno quem está comigo. Comigo quem está é maior. É orar mesmo, é fazer essa oração. Então vamos fazer juntos essa oração. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu não sou melhor do que você, mas estamos juntos. E cada vez que nós ouvimos os nossos irmãos falar a palavra, alimentamos a nossa fé, alimentamos o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus nos alimenta em fé. Então antes eu tinha o hábito de até assistir dorama, hoje não mais. O Senhor me pediu. Então eu hoje vivo ouvindo as palavras de Deus, é o meu doraminha. Mas eu oro em nome de Jesus para que Ele te mostre aqueles que falam em seu nome, aqueles que falam no nome de Deus, que a falam através do Espírito Santo de Deus, que falam o que Jesus quer falar para a igreja, para trazer entendimento para nossa mente, para trazer livramento, para trazer direção. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos salvar das armadilhas de Satanás. Então, quando nossa mente entende, quando Deus traz nossa mente para o despertar, então nós somos livres das armadilhas, dos sofismas de Satanás. Então, eu oro em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus te mostre os filhos de Deus que falam em nome de Deus, que falam a verdade e não vão te enganar, te enlaçar psicologicamente com a mentira e depois você descobrir como Josué, que estava na escuta errada, que estava ouvindo a palavra errada, que estava sendo enganado mentalmente. Eu oro e profetizo sobre a sua vida que todos aqueles que você ouve, que não falam em nome de Deus, Deus vai trazer para a tua consciência e as máscaras vão cair, e as máscaras vão cair, e as vestes mentirosas vão cair, e Deus vai te mostrar quem verdadeiramente fala em seu nome, quem verdadeiramente profetiza em seu nome, quem verdadeiramente está com a presença de Deus, e não é profeta de Baal, mas é profeta que Deus tem preservado a vida, tem escondido no seu esconderijo. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus, porque nós somos seres humanos e hoje temos consciência do teu grande amor, a ponto de dar o próprio Filho para a nossa salvação, para que nós tenhamos a vida eterna. Espírito Santo, nos ajuda nesta oração, que não seja as minhas palavras, mas a palavra, a oração que vem de Deus e que move ambientes e cenários e que traz salvação e libertação. Então nós cremos no teu amor, no amor que quer nos salvar,
no amor que quer nos libertar, no amor que quer nos curar, no amor que quer que andemos na verdade. Nós cremos no amor que tu queres que nós venhamos a ter o caráter de Cristo e que possamos ser a imagem do teu Filho, semelhante ao teu Filho, que nós possamos ser luz nesse mundo. Então nós queremos a tua vontade, nós queremos fazer a tua vontade. Não nos deixa ser enganados por Satanás e que ele nos apresente caminhos que aparentemente parecem ser o que tu queres que nós venhamos a seguir, mas ele está tentando nos enganar com as suas habilidades e a sua inteligência. Mas nós, como igreja, não queremos fazer a vontade do diabo, não queremos comer do fruto que ele nos dá, mas queremos comer da tua palavra, queremos beber da água viva, queremos fazer esse caminho de santidade, queremos fazer esse caminho de honestidade, de fidelidade, que glorifica o teu santo nome. Nós queremos de verdade andar neste caminho para a glória do teu nome. Nós queremos de verdade viver para Cristo e morrer para o mundo. Queremos de verdade abdicar desta vida e viver a vida que glorifica o teu nome. Nós queremos de verdade fazer essa renúncia, porém a nossa carne luta contra o nosso espírito, contra aquilo que teu espírito tem gerado em nós, falado a nós. Então nos ajuda a subordinar essa carne à tua vontade, para que possamos andar não pelo espírito das trevas, mas pelo espírito da luz, pelo Espírito Santo, e que não venhamos a andar no caminho que atrai a tua ira, que atrai a desgraça, que atrai o mal. Traz luz para as nossas mentes, não só para as nossas mentes, mas por aqueles a qual nós amamos, por a qual aquele tu entregasse em nossas mãos, essas vidas, essas almas, os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos pais, os nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos salvar, mas cremos na tua palavra que diz que o teu Filho salva, que o teu Filho tira o pecado, que o Espírito Santo convence. Então nós clamamos para que tu se dê a conhecer a homens e a mulheres que hoje não te conhecem, que eles possam experimentar do teu poder, que o Espírito Santo possa convencer as suas mentes, para que eles possam abandonar os pecados e viver uma vida em santidade que te agrada, que eles possam ser libertos das correntes de agradar pessoas, de viver para agradar pessoas, que para conquistar eles precisam abrir mão dos teus princípios. Pai, nós oramos em nome de Jesus para que tu dê para eles uma estrutura mental na tua palavra, que a fortaleza da mente deles seja a tua palavra, para que tu dês a ele um novo coração e um novo espírito, para que tu escrevas no interior dele as tuas leis, no seu coração e na sua mente, para que eles possam amar, te servir e viver para ti. Só tu, Pai, podes glorificar o teu nome na vida deles. Só tu podes, Pai, estabelecer santidade no meio deles. Só tu podes realizar essa obra. Então nós te pedimos, tem misericórdia de nós como igreja, tem misericórdia de nós como pais, tem misericórdia de nós como os filhos, e expulsa os demônios da vida daqueles a qual nós amamos, e traz paz, e que eles sejam cheios do teu Espírito, e que eles sejam cheios da tua palavra, e que eles sejam pregadores da tua palavra, e que eles transbordem vida, e que eles não transbordem mais a morte, e que eles não sejam mais usados para as obras das trevas. Nós clamamos no nome de Jesus, porque nós sabemos que essas obras são possíveis por causa de Jesus Cristo, não por causa das nossas habilidades, não por causa das nossas obras, mas por causa do sacrifício da cruz. Nós clamamos, Pai, porque só é possível porque tu entregou o Filho, porque tu enviou o Filho, porque tu deu o Filho. Nós clamamos, Pai, não nos deixa perecer, não nos deixa perder a vida eterna, não nos deixa nas mãos de Satanás, aleluia, glória a Deus, não nos deixa no poder das trevas, mas nos livras com teu poder, com a tua intervenção, com a tua soberania, tirando aqueles a qual nós amamos do túmulo e dando a eles a vida, porque o teu Filho Jesus Cristo falou que ele é a ressurreição, que não importa quanto tempo está em putrefação, que não importa se até cheira mal, nós cremos no que está na tua palavra, no que sai da tua boca, mas
adversário quer nos confundir, o adversário quer nos enfraquecer, o adversário quer nos entristecer, mas nós clamamos pelo teu sinal, pela tua intervenção, pela manifestação do teu poder no meio do teu povo, na tua igreja, Jesus Cristo, porque o Pai nos entregou nas tuas mãos. Protege-nos do maligno, cumpra-se a tua palavra, busca as ovelhas perdidas, as que se perderam no meio do caminho. Aleluia, que haja arrependimento, que haja entendimento nas mentes, como aquele filho pródigo que achou que estava indo no caminho certo, mas que ele descobriu que estava no meio de porcos. Pai, traz entendimento para aqueles a qual nós amamos e que não estão no caminho da santidade, da pureza, da honestidade. Pai, em nome de Jesus, traz entendimento para a mente deles e que eles possam ver o que os porcos comem, a lama, e do que os porcos eles estão vivendo, e que eles possam se voltar para ti, se voltar para o Pai, se voltar para a tua casa. Aleluia, glória a Deus, onde tem um bom alimento, aonde tem fartura e aonde tem vida. Tira eles do caminho da morte, tira eles do caminho do engano, tira eles do caminho da mentira, e que eles tenham o desejo do bom alimento. Assim nos diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, cura enfermidades. Aqueles que estão sendo atingidos pelo câncer, aqueles que estão sendo atingidos por doenças psicossomáticas, de somatização da mente com o corpo, onde os órgãos têm sido atingidos, aonde a pele tem sido atingido, mas assim, meu Pai, assim como fizeste na vida de Naamã, que nós sejamos curados completamente, e aonde formos atingidos, aonde a nossa carne foi atingida, que possamos experimentar a tua restauração, a tua cura, a cura das feridas, a cura das enfermidades. É no nome de Jesus que nós te pedimos e cremos nas tuas palavras. Amém. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.